Oi, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula 10, né? Gestão de entrega, da nossa série Como planejar e atingir objetivos em 10 etapas. Bom, já vamos dar início a essa aula é importante porque todas as aulas anteriores, elas trabalham efetivamente o planejamento, tá? O planejamento. E dão ferramentas, é claro, de execução desse planejamento, principalmente a aula 9, onde você já organiza ali efetivamente sua agenda de trabalho, né? E ela é a ferramenta de gestão do dia a dia. Você vai ter três ferramentas fundamentais de gestão, operacionais, que é o que eu vou fazer. É onde tudo começa a dar errado, é quando eu começo a fazer. Tá? Então, isso você não precisa pegar da minha experiência, nesses anos de experiência. Você pega na sua, pega da pessoa amiga, tal, tudo tá bom no campo da ideia. Na hora que eu conversei com um conhecido meu e ele falou o seguinte, cara, eu vou me preparar para um concurso público. E a gente trocou umas ideias, tal, ele veio me procurar né, para tratar disso, mas é um amigo, a gente foi bater um papo. E aí ele falou, não, vou começar a me organizar. Como eu falo sempre para o pessoal que vai fazer o concurso público, eu falo o seguinte, olha, primeiro você vai pegar a prova, né, uma prova, vai criar as condições objetivas para aquela prova, você não vai estar nada, 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 nada. Você vai pegar uma prova que existe, completa, com todos os conteúdos, passa uns dias, pega a prova, vai lá e faz a prova, dentro das condições de estar, do tempo e tal. O que você vai saber? A sua situação. Em que situação você está? Você está mais ou menos, você está bem, você está ruim e tal. Você passa nessa prova, você não passa nessa prova. Tá? E aí, quando você vai conversar com a pessoa, ela fala, cara, não deu para fazer daquele jeito, mas eu fiz umas questõezinhas lá, já vi que está difícil, tal, e aí eu vou começar, já comecei, eu estou lendo aqui, estou escrevendo aqui e tal, ou seja, não segue trilha nenhuma, não segue ordenamento nenhum. Aí passa um tempo, você pergunta para ele, cara, e aí o concurso? Cara, sabe o que aconteceu? Aí deu um problema lá, e aconteceu isso e aquilo, né? E não deu para fazer, não deu para fazer, tá? Isso acontece em basicamente todos os objetivos traçados, né? Eles terminam não acontecendo, por quê? Porque a gente simplesmente não fez, né? Por quê? Porque dificuldades acontecem, as coisas dão problemas, voltam, dão problemas, tal, mas se você continuar, a não ser, evidente, tem elementos impositivos, mas impossíveis, que você pode contornar, né? Eu não tenho recurso para ir para Marte, pegando, construindo um foguete, essas coisas para ir para Marte, mas eu tenho recurso para ir para Marte através da minha inteligência, através da minha criatividade, eu posso ir. Né? Então, quando a gente fala do objetivo, é da capacidade dele ser, né, realizável. Né? Isso é uma coisa que você planeja lá e você verifica. A absoluta maioria dos objetivos são plenamente realizáveis, mas eles são pessimamente executados. Né? A pessoa tem empolgação do primeiro momento, faz aquela largada e depois entra num ritmo. E aí você tem aqueles que entram no chamado ritmo morno, né? Nem vai nem volta, fica ali. Né? Nem vai nem volta, fica ali por um bom tempo, porque ele não dá escala para desenvolver, não foca para desenvolver e nem fica na outra. Eu tenho projeto dessa forma. O teu projeto está tramitando há anos. Né? E eu sei que é o quê? Que é culpa da forma com que eu me dedico, da forma que eu priorizei ou deixei de priorizar eles. Né? Então, é importante que a gente veja isso logo de início. Então, vamos lá na ferramenta de execução. Essa ferramenta, a gente já tem ela, nós já falamos dessa ferramenta antes, e eu vou compartilhá-la aqui com vocês. São duas ferramentas, uma eu mostrei e outra eu só comentei. Tá? Então, nós estamos aqui com a ferramenta, né, de entrega de conquista. Nós definimos aqui a primeira linha de produtos, né, que é a primeira entrega. Aqui, no caso, foi a experiência de um artesanato de peças sacras. Eu estou trazendo ela porque ela é o que a gente já utilizou, né, para criar uma referência aí de linha. E o procedimento é muito simples. Olha,
nós vamos fazer um terço de peças coloridas. Aqui eu não preciso ter os detalhes do terço, tal, isso eu vou colocar uma foto, material e não sei o quê. Bom, qual é o período que eu vou fazer? Normalmente, eu trabalho aqui, a gente trabalha por lógicas de semana, né? Que dão fôlego. Ou seja, em uma semana eu consigo fazer este trabalho, em 2 dias eu consigo, eu vou definir o período de produção, sempre levando em consideração, quando eu defino o período de produção, principalmente no início, porque no início você tem muito mais erros, muito mais erros. Então, nós estamos lançando o nosso canal aqui, nós tivemos erros demais, erros de iluminação, nós temos erro aqui da estrutura da internet, que ele vai ter que ser resolvida, tivemos que mudar de plataforma para gravar a aula, e vocês estão percebendo tudo isso. Eu estou deixando tudo isso disponível para você entender como é que você faz o processo. Mas estamos trabalhando em uma semana, que é o nosso prazo de entrega do produto, da nossa entrega. Né? A nossa entrega de conquista, ela tem aí as subentregas, que são as aulas, e nós temos uma semana, 7 dias, para entregar todas as aulas gravadas. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, mas eu vou usar aqui o terço para a gente trabalhar. Tá? Então, vamos dizer que aqui a gente vai trabalhar, fazer as peças, e a gente está dando um fôlego em 3 dias. Tá? Eu não vou colocar aqui data, não, 3 dias. E esses 3 dias eu posso dar uma data inicial, né? Não precisa ser de tanto a tanto. 3 dias. Normalmente eu trabalho aqui planejamentos em algumas coisas de uma semana. Eu entrego semana que vem, na mesma data, eu quero esse produto pronto. Tá? 10 peças prontas. As especificações você vai fazer em separado. A especificação é essa, material, tudo mais, né? Não, são operacionais que você vai estar fazendo aqui. Bom, você separou tudo, 3 dias para entregar. Ora, dentro desses 3 dias, este trabalho tem que estar entregue. Acabou a história, ele tem que estar entregue. E o que é entregue? Ele passou pela fase de planejamento, e no planejamento verificou todo o material necessário, essas coisas, foi feito, fazendo, a primeira parte do fazer é colocar o material disponível, não sei o que, né? Fazer as peças, validado, o que é validar essas peças? Validar a partir de quê? Se é o cara do marketing que vai verificar, se é um comprador. Quando eu trabalhei com artesanato, não é que eu trabalhava, eu dava assessoria em movimentos populares para artesanato. O que eu fazia? Eu fazia uma pequena feirinha, né? Uma pequena exposição de artesanato e chamava pessoas, né, que são do perfil do comprador, né, os personas compradores. Eu chamava amigos, que são, né, esse persona comprador, e eles iam lá, visitavam, né, e depois me davam uma nota do que estava faltando, tal, que é o que a gente vai fazer em tese ali da experiência, né? Só que lá você pontuava, né? Você dá uma pontuação. Na experiência não é necessário pontuar, que é o novo formulário que a gente vai apresentar a seguir. E trabalhamos as 10 peças. Validou, ela foi entregue. Essas 2 terços aqui, o terço 2, está em produção, né? O terço 2, vamos dizer que foi mais 3 dias, ele está em produção. Não defini aqui qual é o dia, ele está em produção, são mais 10 peças. Isso é que eu quero prontas, entregues. Então, qual é o procedimento? Foi lá, foi feito, validamos, não sei o quê, e foi entregue. Como eu posso fazer, e a entrega só acontece no final, no grupo, todo mundo faz, né, faz toda a parte do fazer, depois vai tudo ser validado e ser entregue. Né? Então, em artesanato, costumam fazer isso. Você faz todas as peças, aí eu faço a exposição com todas as peças, chamo as pessoas que vão, né, naquele dia, olhar essas peças, são os personas clientes, e aí eu dou a nota e eles validam. Foi bom, não foi bom, tá bom, não sei o quê, tá. Aí que a gente volta para fazer a avaliação, fazer as correções e tudo mais. Aí a gente aprendeu mais um pouco em relação à produção desse conjunto de peças. Bom, à medida em que você vai terminando aqui, você vai fazendo as entregas, né? Você vai fazendo as entregas, tá? Vai fazendo as entregas. Você fez isso aqui, ó, você terminou todas as entregas. Neste processo de fazer as entregas, ou seja, nesse processo do planejado, fazendo, validado e entregue,
você vai organizar pequenas reuniões, reuniões objetivas, não para um falar do outro. Olha, fulano fez aquilo outro, coisa assim. Mas para identificar as experiências. Tira as pessoas, as experiências. E eu vou agora com você para uma nova planilha que a gente vai falar dessas experiências. Né? Essas experiências são fundamentais para que a gente acumule conhecimento e faça as mudanças necessárias para melhor. Tá? Então, aqui eu vou descrever a minha experiência. Vou descrever a minha experiência. Então, a peça, nós tivemos, as peças ficaram bonitas, mas as peças ficaram grandes. Grandes. Né? O entendimento é que elas ficaram grandes. Tá? Isto é negativo. Né? Os clientes preferem menores. Tá? Os clientes preferem menores. Qual é a ação que eu vou fazer aqui? Na próxima, eu vou reduzir. Eu não tenho que falar do fulano, do ciclano. Né? As pessoas ali dentro são funções a serem executadas, é claro que são experiências de pessoas vivas, elas têm que colocar, mas você não tem que ficar, olha, fulano é bom, ciclano é ruim, ciclano é aquilo. As pessoas estão em condições de exercer aquela função ou não estão em condições de exercer aquela função. Né? Não é uma questão de bom ou de ruim. A gente está falando de exercer uma produção. Ou vão ter que aprender a fazer a produção. Aquilo que acontece, nós observamos, né, que uma pessoa da produção, né, está com dificuldades, né, não precisa melhorar conhecimento. Então, foi identificado, né, dificuldade de produção, parte de XXX. Eu posso descrever aqui as dificuldades, o que aconteceu. Né? O que aconteceu aqui? Peças soltas, atraso na produção, tal. Quando eu vou falar do que eu vou fazer aqui, normalmente eu não falo da pessoa, eu falo de regras, de ações que vão ser para todos agora. Isso eu quero que você tenha bastante atenção aqui, tá? Regra. Tá? Por quê? O que acontece é o seguinte, em vários trabalhos que eu acompanhei na minha vida, você faz o problema como se ele fosse pessoal. Por isso que eu estou dizendo, a gente está falando de uma pessoa, mas a gente está falando de um setor responsável, de alguém que está responsável por uma função. Então, se existe atraso no processo de produção, eu tenho que me perguntar o que nós vamos fazer com qualquer pessoa que atrase produção. Como é que a gente trata isso? Nós podemos tratar de algumas formas. Né? Quando há atraso da produção, primeiro, identificar a pessoa, identificar a situação, você analisar com cuidado, ter empatia com a situação e verificar, né, dessa situação para onde ela vai. Tem algumas hipóteses, eu identifiquei atraso. O atraso é porque o sistema operacional está errado, não estou entregando as peças, a peça atrasou, não sei o que, precisa melhorar o sistema operacional. Tá? A capacidade técnica da pessoa não está compatível com a atividade feita, o que eu vou fazer? Vou fazer treinamento, vou melhorar essa ação, vou afastar por um período e fazer treinamento, tá. A pessoa não é compatível com a cultura e com a proposta que está sendo feita. A pessoa não tem nada a ver com aquilo, ela não quer aquilo. Né? Então, vou conversar e trocar, né? Fazer o afastamento da pessoa. Né? E isso, quando você trabalha dessa forma, é incrível que você, no processo, a pessoa termina se afastando ou se afasta sem maiores problemas. Por quê? Porque ela não vê compatibilidade com o processo. Né? Então, isso é importante que você defina como regra, e não que você fulanize a situação. Fulano é assim, fulano é aquela... Fulano não importa. Mesmo que fulano não tenha nada a ver com aquilo, mesmo que fulano foi para lá e não quer trabalhar.
certo? Não quer trabalhar. A questão de não querer trabalhar é dizer que quem não é compatível com a cultura do que está ali, do que está fazendo, né, não deve ficar. Não por causa dele ou por causa daquilo, não para julgá-lo. É por quê? Porque se todos estão trabalhando, não é equânime, não é equitativo que alguém trabalhe em, né, não desenvolva o seu trabalho e sobrecarregue os outros. Isso é uma questão de equilíbrio e acabou. Não há por que ficar julgando, dizendo fulano, gastando tempo nessa discussão, fulano não fez, fulano aquilo outro, fulano aquilo outro. Tá? Quando eu falei da empatia, é porque este é um elemento do início da discussão. A análise tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro. Né? Pode ser que naquele momento aquela pessoa está passando por uma sequência de dificuldades que não estão relacionadas ao trabalho, mas que ela não consegue não refletir sobre o trabalho. Então, o conjunto tem que verificar, olha, vamos dar um tempo para essa pessoa, porque amanhã pode ser você, e não ela. Você está brincando que eu estou falando de regras? De regras. Eu não estou falando de pessoas? Olha, então, se alguém passar mal, olha, você tem duas hipóteses aí, né, muito claras e que normalmente são trabalhadas. Se alguém estiver passando mal e não sei o que e tal, e por dificuldades, não estiver rendendo o que tem que render. O que a gente faz? A gente manda embora, porque isso é um problema dele, ele tem que separar as duas coisas. A gente dá um tempo para a pessoa se recuperar, né, para que ela tenha o seu fôlego, organiza isso e depois volta a atuar. Como é que a gente faz? Aqui a gente trabalha de regras. Né? A mesma coisa, eu falei do negativo, vamos falar de coisa positiva. Né? Eu vou falar de uma coisa positiva de uma escola que, né, os responsáveis, é um teste, é um laboratório que a gente está fazendo, tá? Os responsáveis é na área de educação, opa, é na área de educação, os responsáveis é, elogiaram a metodologia. Bom, isso foi altamente positivo, foi positivo, né? Os responsáveis elogiaram a metodologia, tá? Então, nós tivemos aqui uma experiência positiva, né? Isso é uma experiência positiva. Gerou uma experiência positiva, uma valorização, né? E valor agregado. Ótimo, nós vamos ficar sorrindo? Não. Nós vamos dizer o seguinte: como, olha aqui, como escalar a metodologia. Para ampliar o número de clientes. Como escalar? Porque, veja bem, eu fiz uma experiência. Essa experiência ela está pequena. Como eu vou escalar? Porque pode acontecer que eu faça uma experiência, por exemplo, eu fui lá e fiz uns bolinhos em casa e coloquei na rua. A venda foi ótima, o pessoal adorou, né? Só que eu estou nesse limite, isso é positivo. Então, eu vou pensar como escalar. Então, vou ter que comprar um fogão maior, montar uma estrutura, não sei o quê. Por quê? Porque eu vou escalar essa experiência positiva. Então, o que a gente fala é da experiência. Uma experiência em torno de alguma coisa, ela traz coisas negativas e traz coisas positivas. O que eu vou fazer a partir dali são regras, organizações e ações transformadoras. E ações transformadoras. Então, foi negativo o quê? Houve atraso na. Vou dar um outro caso aqui que também aconteceu aqui. Né? Em si é negativo, foi resolvido, mas a gente criou uma regra. Um professor que estava dando aula, fazendo um acompanhamento do aluno, não não foi bem aceito, ou seja, não conseguiu fazer a integração com o aluno, e isso é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo. Isso é o que a gente testa logo do início. Deu certo, não deu certo, você vai fazer substituição do professor. Né? E aí, foi fazer a substituição do professor. Mas a gente não tinha um banco organizado
mais aprofundado, é uma lista de nomes, e não um banco organizado. Banco organizado é fulano, fulano tem tempo, que tempo ele tem, disponibilidade, qual o perfil dele para encaixar com o perfil lá. Então, o que, que a gente fez? Foi resolvido? Foi, porque na hora a equipe é muito boa, o modelo é muito bom de fluxo, o fluxo é muito bom, né? E o que aconteceu? Foi encontrado imediatamente um professor na qualidade, na qualidade que a gente está dizendo, não é que o outro professor não fosse qualificado, que tinha mais o perfil do aluno, mais o perfil daquele aluno. Porque o professor ele pode ser bom para um aluno e não ser bom para outro. Aqui tem gente que vai assistir a minha aula, vai dizer que é uma porcaria, tem gente que vai assistir e vai achar bom, né? E a gente vai nivelando isso aí. O que, que acontece? Imediatamente acharam, mas o que, que a gente fez aqui de regra nesse negativo? Nós, a partir de agora, vai ter o banco mais organizado, organizar mais rapidamente o banco de professores para as emergências e fazer a manutenção desse banco para evitar que falte professores em situações de emergência. Ok? Então é isso. Você trata da experiência, tudo que teve lá, você foi fazendo. Ah, comecei a fazer, deu problema com isso, você não vai ficar na fofoca, ou vai resolver e não vai tratar desse assunto. Faltou material, você vai trazer para a reunião de experiência. Na reunião de experiência, você fala, faltou material. Por que, que faltou? Por isso, por isso, por isso. Qual é a ação que a gente vai fazer? Ou seja, como que nós vamos organizar isso daqui para frente? Nós não vamos discutir lá com fulano, porque fulano não fez, porque fulano tem... Não. Como é que funciona a partir de agora para funcionar melhor? Nós fizemos entregando as peças, o pessoal adorou as peças, não sei o quê. Tá? Qual é a ação que tem que fazer? Bom, nós fazemos as peças, então agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma regra, uma estrutura de produção de peças. Você tem muito isso na cozinha. Né? Você desenvolve uma receita, testa a receita pegou, aí você faz todos os critérios da receita para repetir aquela receita sem variações, sem muitas variações. O mesmo acontece na indústria. Né? A indústria produz pão, ela já produz num modelo que aquele pão vai sair mais ou menos, né? Vai sair sempre no mesmo patamar. Diga-se aí o McDonald's. Né? O McDonald's está no mundo inteiro, no mundo inteiro. Né? E dificilmente você saindo daqui lá para a Europa, você vai achar a diferença do McDonald's. Ele tem um padrão, que a gente chama de padrão. Então, eu fiz a peça, deu certo, vou padronizar. Certo? Então, tanto positivo como negativo, você vai fazer isso. Então, você vai trabalhar as duas planilhas, a planilha de execução e a planilha de experiência. Faz uma execução, marca sempre um dia, um horário de reunião para juntar a equipe e para tratar de experiência. Sempre deixe claro para a equipe que tratar de experiência, quando a equipe, e se for você, isso é fundamental, você não vai ficar tratando de pessoas, de picuinhas, dessas coisas, você vai tratar de processos. A experiência foi dada, o que ela gerou de positivo, o que ela gerou de negativo, qual é a ação a partir de agora, a ação que vai ser feita, qual é a regra, qual é a estrutura que vai ser feita a partir de agora para responder tanto às ações negativas quanto às ações positivas. Entendido? Está claro o que foi colocado? Então, muito obrigado a você. Eu vou pedir para que você, caso tenha dúvidas, caso você não tenha entendido, caso você tenha críticas, ir lá nos comentários e comentar, tá bom? É comentar. Então, já estamos entrando aqui nas nossas fases, das nossas informações finais, né? Em que eu peço a você aí que coloque aí, veja as tarefas, os cronogramas de lives e promoções, sempre conforme a plataforma que você está usando. Ela pode estar nos comentários, ela pode estar na descrição do vídeo, ela pode estar na bio, ela pode estar no final, ali no texto do blog, ela pode estar lá na área de comentários ou na área de tarefas da estrutura de aula, tá? Curtir, compartilhar, comentar aquilo que eu falei, não deixe de perguntar, não deixe de fazer sua avaliação, porque ela serve para a gente fazer para fazer as lives de debate, de aperfeiçoamento, e serve também para a gente depois fazer novamente a série já melhorada com as informações de vocês. Não deixe de assinar, não deixe de contribuir, e se você quiser, também clique aí nas turmas exclusivas, no formulário de turmas exclusivas, preenche, são turmas de 5 alunos que a gente acompanha durante todo o processo. Tá?
tá? A gente faz um período e você vai trazer o seu problema e vai ser ao vivo, nas turmas exclusivas é ao vivo, tá? Quando tem turmas exclusivas, a gente avisa você, tá bom? Então, muito obrigado a você e espero você na próxima aula. Já estamos quase terminando aqui as nossas atividades. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.